Ah, tá. Senhores, um prazer receber vocês. Eu sou o Plácido do Sistema OCEPAR. A gente vai iniciar o Fórum de TI das Cooperativas do Paraná. Acho que todos já viram a programação. A programação está bem bacana. Para a gente não perder tempo, é um prazer receber vocês aqui. A gente ainda tem colegas chegando aqui, né? Fiquem à vontade. Eu vou chamar o anfitrião. A gente está aqui na casa da Copavel, no show rural. Eu vou chamar o presidente da Copavel, senhor Dilvo, para dar uma palavrinha para vocês. Obrigado, senhor Dilvo. Gente, bom dia a todos. O Fórum das Cooperativas é muito importante para todos os agricultores, todos. Se sabe que nós temos aí 30%, 40% do Paraná ligado ao cooperativismo. Mas o mais importante é que vocês são uma mente diferente do cooperativismo. Anotem isso no lado esquerdo de vocês. Vocês são uma mente diferente dentro do cooperativismo. Por que eu estou falando isso? Porque vocês fazem parte de uma nova geração dentro do cooperativismo. Esta nova geração é que vai criar não só soluções, mas um ambiente novo nas cooperativas. Pense nisso também. Não somente uma nova geração, como um ambiente novo nas cooperativas. Nós crescemos, somos grandes dentro do agronegócio, mas nós temos que criar um ambiente diferente para as cooperativas, e isto só é possível, só será possível, muitos de vocês sabem o que eu estou falando. Com mentes abertas, com pessoas de uma nova geração. Nós estamos nos despedindo do cooperativismo. Eu não sei se é 1 dia ou 1000 dias esta data de despedida. Mas tem que ficar uma geração nova e com mente aberta, porque nós crescemos, fizemos parte desse crescimento, mas temos alguma coisa que nós temos que acertar. E só será acertada com mentes novas, de uma nova geração. Particularmente falarei com cada um de vocês depois sobre isso aí. Tá bom? Obrigado, abraço, sucesso a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Senhores, vamos chamar o Neto. Venha cá, Neto, para dar uma palavrinha. O Neto está há algum tempo aí organizando essa casa e preparando essa festa para vocês. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia para todos. É uma satisfação imensa recebê-los em um ambiente aí que nós fizemos com muito carinho para vocês. Então, abre-se agora, o Dilva acabou de fazer a abertura do nosso fórum, ou seja, do Fórum de TI das Cooperativas da OCEPAR. Espero que todos gostem, sejam todos bem-vindos e nós estamos à disposição. Gostaria de chamar o Rogério, que é o meu gerente da TI lá, muitos de vocês já conhecem, para dar uma palavrinha aqui também. Fica aqui. Bom dia, tudo bem? Bom recebê-los novamente na Casa Copavel, nesse momento, no espaço Show Rural Digital, espaço novo, pensado exclusivamente para trazer novos desafios e novas oportunidades para o agronegócio brasileiro. Eu estava acompanhando aqui o discurso do seu Dilvo, deixa eu ver se ele está aí, se dá para falar, né? Mas acabou de sair. Então vamos falar. Aproveitar o discurso dele. E a preocupação dele até em fazer o fórum, em criar essa parte de startup aqui dentro do Show Rural Copavel, é justamente a renovação. Está muito em voga no discurso dele, ele está falando muito no discurso de renovar, trazer novas pessoas para a gestão da agricultura, preparar essa nossa agricultura, esse nosso perfil do agronegócio, para que nós possamos dar continuidade
tudo que foi construído até hoje. Nós, da área de tecnologia, somos parte integrante disso, fazendo uma parte muito importante do negócio da empresa hoje. Muitas vezes a gente foi em fórum, em locais que nós nos encontramos, e o pessoal de tecnologia sempre falou, nós temos que alinhar a TI ao negócio. Isso a gente escuta lá o Francisco aqui da Coamo, o Ailton, a gente escuta isso aí há 15, 20 anos, né? Nós somos um pouquinho mais velhos de casa aí. E hoje isso é realidade. Hoje não dá para a gente pensar a TI apenas operacional. Não dá para a gente pensar em simplesmente fazer o que mandam a gente fazer. Porque quando mandam fazer é porque já era para estar pronto há 2, 3 dias. Não sei se com vocês acontece, mas lá no Paraguai, diz que acontece muito do pessoal chegar de manhã e falar que precisa de uma atualização de software para de tarde, né? Ou para ontem à noite. Aqui, é só no Paraguai, né? Na França também? Ó, o cara que viaja bastante sabe daqui. A gente que fica muito aqui só no Los Hermanos, né? A gente sabe pouco. E isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o negócio está pedindo. O negócio realmente quer que nós entremos cada vez mais e façamos parte do negócio das nossas empresas. E muito nós falamos nesses dias aqui dentro do Show Rural Digital, com as empresas, com nossos expositores, com nossos patrocinadores que estão aqui, foi a questão do que a gente tem oportunidade do Brasil de crescer e de ser referência mundial. Nós não vamos mais conseguir ser referência mundial em carro autônomo. Eu acho que não. Não sei se vocês têm uma ideia diferente na cidade de vocês. Mas na agricultura, que é o nosso forte, é o nosso DNA, nessa parte nós temos essas condições. E isso só vai acontecer se nós fortalecermos a tecnologia dentro da agricultura. Fóruns como o Fórum de TI, que o CEPAR promove para a gente 2 vezes por ano, né, Plácido? Por intermédio do Plácido aqui, que tem batalhado bastante para isso acontecer dentro das cooperativas durante anos. Fóruns como esse servem para que a gente consiga falar a mesma linguagem e poder ser mais assertivo possível para entrar cada vez mais perto do negócio. Então não há outra, pelo menos que a gente vislumbre a curto prazo, outro negócio no Brasil que tem mais aderência a ser mundialmente inovador e referência do que o agronegócio. Nós somos a bola da vez. Eu lembro ele era gerente da Cevale, o Américo, lembram dele? E o Américo, ele não era um cara de TI, ele era um pensador na época, né? E ele falava assim, a gente faz TI onde planta soja. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a grande tecnologia estava nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba. E naquela época o pessoal estava começando a vir para cá e não entendia as nossas dificuldades de comunicação. Quem teve frame relay aí sabe o que eu estou falando, né? Quem ainda hoje, como nós, tem que ter uma estrutura de rádio própria para poder fazer a nossa comunicação adequada, sabe o sofrimento que a gente tem. Quem ainda hoje sofre com uma energia elétrica de má qualidade lá no interior, sabe muito bem o que eu estou falando. E boa parte dos senhores que estão aqui, que são principalmente os do agronegócio, mas hoje também crédito está muito no interior, entende o que eu estou falando. O sofrimento que nós temos, a necessidade de infraestrutura que as cooperativas têm que criar para atender essas demandas é muito grande. Então, espaços como o Show Rural Digital, estão nascendo e a tendência é que eles se multipliquem cada vez mais, com o intuito não só de trazer tecnologia, mas também de poder estar junto com os órgãos públicos mostrando as nossas necessidades, as necessidades das nossas empresas, das nossas cooperativas. Nós não podemos ficar perdendo para a infraestrutura. Nós não podemos fazer com que uma saca de soja ela seja valorada
por conta da quantidade de tráfego que ela tem que fazer, de estrada ruim, de perda. Mas também nós não podemos perder nessa parte com relação à tecnologia. Ok? Então a gente dá as nossas boas-vindas para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do cooperativismo a partir de agora, ao CEPAR. Esse espaço torna-se, a partir de agora, a Casa do Cooperativismo no Oeste do Paraná, dentro do Show Rural Digital. E eu gostaria de agradecer muito uma pessoa que fez com que tudo isso fosse possível, através de uma salva de palmas. Para o Neto, que não mediu esforço, para realizar esse sonho, sonhado, com cada um de vocês aqui, em especial com o Plácido, que muito tempo a gente falou, Plácido, de fazer um evento, né, do agronegócio com tecnologia. Então, gente, esse sonho está começando a se tornar realidade. E nós vamos, junto com todos vocês aqui, promover mais eventos como esse, seja na Copavel, ou seja na casa de cada um, na empresa, na cooperativa de cada um de vocês que tem interesse. Hoje nós já temos um cara aqui que tem expertise nisso, tá? E ele está disponível na Copavel, não no mercado. Vamos alinhar bem isso daí, tá? Para ajudar a fortalecer esse ambiente, ok? Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Ah, e detalhe, nós temos um jabazinho aí também, né, pessoal? Todo esse povo em volta aqui, ó, as empresas que estão aí nessas gaiolinhas, o Neto pensou nas gaiolinhas, eu pensei que vinham umas bailarinas, alguma coisa, não, vem uns caras feios pra caramba aí, gente, pra estar ali dentro. Distribuindo um númerozinho para que vocês concorram a brindes. Vai ter brinde hoje, tá? Durante o dia. Ô, louco, grande daquele jeito. Vai ter brindes hoje, durante o dia, à tarde, à noite no jantar dos CIOs, tá ok? Ah, inclusive, quem for no jantar, como é que faz? Vai passar uma lista avisando para colocar quem vai no jantar hoje à noite para a gente fazer os preparativos lá. E amanhã de manhã também vai ter brinde, né? Os melhores ficou para amanhã, é isso? Os melhores brindes ficou para amanhã, tá bom? E daí amanhã à tarde é aberto para visitação no parque todo. Então hoje, quanto antes vocês forem fazer a visita aí nos parceiros estratégicos, antes vocês vão ter um númerozinho para poder concorrer a esses brindes. Ah, tá. Então tá, você vai pegar o númerozinho e vai colocar lá, tem uma cumbuquinha no Choró Digital. Eu só peço para vocês não fazerem isso agora, calma, fica todo mundo sentado aí, não faz isso agora não, porque vai ter apresentação, né? Então, agora não, tá bom, gente? Sejam bem-vindos. Agora, a partir de agora, está determinado que aqui é a Casa do Cooperativismo Paranaense Digital. Plácido. Obrigado, Rogério. Senhores, eu sou o cara da TI, não sou o cara do dom da palavra, né? Eu sou cerimonial, então eu vou fazer o meu melhor aqui. Sintam-se à vontade, a casa é do cooperativismo, vocês são cooperativistas. Qual que é o sexto princípio do cooperativismo? É a intercooperação. E eu já rodei um pouquinho em outros setores que não o cooperativismo, e isso é o que me atrai e me apaixona dentro desse sistema cooperativista. Esse fórum, ele busca, claro, trazer as tendências, as inovações, mas prover essa possibilidade de conversa entre cooperativas. Isso não existe no mercado. Essa força não existe lá fora. Essa força só existe aqui dentro entre nós. Tá? E o fórum tem como ponto principal reunir vocês. Eu peço uma gentileza. Aquele profissional de TI que entrou, às vezes chegou correndo, aqui o trânsito está complicado, não fez o credenciamento, né? Assim que terminar a palestra da HP, dá um pulinho no estande da Copavel, fica aqui à esquerda e faça o credenciamento. Ok? Eu vou chamar agora a nossa primeira palestra. Deixa eu colocar aqui, que ela vai tratar os desafios da transformação digital no cooperativismo. É um imenso, um enorme prazer receber aqui conosco Ricardo Brugnoli, presidente da HP Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Plácido. Obrigado a todos. Bom dia mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui nesse show rural, nessa parte de tecnologia do show rural, o Hackathon, que nós vimos a premiação agora há pouco.
E como eu falei lá na premiação, a HP sempre prezou pela inovação e pelo desenvolvimento de tecnologia. Até mesmo, no passado, quem lembre, o logotipo da HP tinha escrito inovar no seu logotipo, ok? Ou inventar. HP Invent era o logotipo que a gente tinha alguns anos atrás. Quem é a Hewlett Packard Enterprise? Quem aqui conhece a Hewlett Packard Enterprise? Levanta a mão. Boa parte conhece, alguns não. Em 1º de novembro de 2015, nós separamos a HP em duas empresas. A HP, aquela do loguinho azul com HP escrito dentro, ela mudou também o logo nos últimos anos, ficou com a parte de PCs e impressoras. E nós criamos a Hewlett Packard Enterprise, que tem esse logo verde, que está aqui em cima, o elemento verde, que naquela época representava as tecnologias voltadas a data center, a saber, servidores, storage, networking, serviços, outsourcing, desenvolvimento de aplicações, até mesmo BPO, otimização de processos, a parte de software que nós tínhamos muito pesada e a última braço que a gente tinha, que era a parte de leasing. Nós temos uma companhia de leasing dentro da HPE até hoje. Hoje em dia, a empresa que eu dirijo no Brasil, nós temos a parte de infraestrutura data center, ou seja, servidores, storage, networking e todos os serviços correlatos a isso, e temos uma empresa de leasing, HPFS, que faz leasing e financiamento dos nossos dispositivos, das nossas soluções para vocês, nossos clientes. Então, essa é a HPE de hoje, Hewlett Packard Enterprise, que eu dirijo no Brasil. Ok? O Rogério falava sobre os desafios de vocês também no campo, nas cooperativas e com as tecnologias. Eu vou falar um pouco sobre os desafios da transformação digital, não só para o cooperativismo. Por quê? TI aplicada ao cooperativismo, ao agronegócio, não é muito diferente da TI aplicada a muitos outros negócios também. E como dizia o Rogério, nós da TI temos que nos aproximar cada vez mais do negócio. E por que não, em muitos momentos, nos tornarmos parte do negócio. Ok? E a gente vai ver bastante disso daqui para frente. Transformação digital está atingindo inúmeras indústrias. Nós temos alguns exemplos aqui, ou indústrias que já foram transformadas, saúde, indústria de manufatura, setor público, serviços e a própria agricultura que nós estamos falando aqui. Algumas ainda serão transformadas, algumas já foram atropeladas pela transformação. Por exemplo, quem não viu aqui no noticiário toda a briga, toda a disputa dos taxistas com o Uber, tá certo? Quem não viu até hoje, quem não usou ainda, Airbnb. Airbnb é a maior empresa de disponibilização de quartos para turismo ou negócio e não tem a propriedade de um único quarto. É maior que qualquer cadeia de hotéis e não tem um único quarto. Uber está lá, a Amazon. A Amazon chegou no Brasil e chegou para ficar, pessoal. Eles alugaram, compraram, não sei, um galpão em Cajamar, São Paulo, só para armazenar todo a sua área de expedição gigantesca. Tá certo? E entrega em qualquer lugar do Brasil em no máximo 2 dias. Ou seja, as nossas empresas de logística que estão por aí, que se cuidem. Porque quem não lembrar, a Amazon comprou uma frota de aviões para não depender de mais ninguém para entregar os seus produtos. Não estou aqui fazendo apologia e nem propaganda da Amazon, pessoal. Estou trazendo o que a inventividade, o que a disrupção traz de perigo para cada uma das empresas envolvidas nesse setor onde está a Amazon, por exemplo. Tesla, com seus carros elétricos e com toda a tecnologia que está desenvolvendo. E Netflix. Netflix, lembrem-se, quem lembra aqui da Blockbuster, quem alugava fita VHS na Blockbuster, pessoal? Eu alugava, ok? E não sou tão velho assim. Netflix matou a Blockbuster, ok? Rapidinho. E está matando muitos outros que vêm pela frente também. Então, quem nos transformar vai definitivamente ficar para trás. Isso se aplica também, e o Sr. Dilvo falava sobre o cooperativismo, sobre a agricultura. Também vai ficar para trás quem não inovar e quem não se transformar. Trata-se de experiências novas para as pessoas. Cada um de nós quer ter uma experiência diferenciada. Não adianta eu passar a mesma fórmula, a mesma receita para todo mundo. Agilidade de negócios. TI tem que fazer parte dos negócios. Essa é a grande diferenciação que a gente tem que trazer para as nossas empresas, cada um que representa. Dados e insights. O que são insights? Transformar dados em informações para tomada de decisão. Quando nós pegamos um ERP, não tem um software melhor para gerar um monte de dados que vão ficar armazenados nos storage do que um ERP. Para que servem aqueles dados?
a não ser para fazer auditoria mais tarde, se não forem usados e transformados em informação para tomar decisão. De nada. A não ser para mim ficar feliz porque eu vou vender mais storage para vocês. Ok? Inovação de aplicações. Hoje fala-se muito de nuvem. E tem um sinônimo que o mercado trouxe, que eu não concordo com esse sinônimo. Fala-se de transformação digital e é sinônimo para nuvem. Não é. Não é. Dá para fazer muita transformação digital no ambiente que vocês têm hoje dentro da casa do data center de vocês. Outra coisa, se fala de nuvem, pensa em nuvem pública. Também não é sinônimo. Nuvem pode ser nuvem privada. Nós temos inúmeros clientes nossos com nuvens privadas, entregando ao negócio agilidade, rapidez, time to market, como dizem em inglês, para os negócios. E está com uma nuvem dentro de casa. Não precisa estar na AWS ou no Azure lá fora. Ok? Se tiver que ter algum pedaço lá para fora, não tem problema. Podemos fazer a bridge também com isso. E a tecnologia passa a ser o negócio. É o que eu mencionava há pouco para vocês. A corporação do futuro, a empresa do futuro, vai ter que estar alicerçada em algumas áreas de tecnologia. Por exemplo, focada na borda. O que é a borda? É o que está na mão do usuário. É o que está na mão do negócio. Essa é a borda. Seja num telefone celular no aplicativo, seja na colheitadeira que está no meio do campo fazendo uma colheita, seja na semeadeira que está lá e tem que dar um mapa da semeadeira, seja em analisar o solo junto com o sensor para ver o que eu preciso colocar naquele solo para melhorar minha produtividade. Isso é a borda. Preparada para multi-cloud. Eu falei, cloud não necessariamente é externa, não necessariamente é pública. Eu posso ter a minha nuvem privada e fazer uma ponte com a nuvem pública sempre que eu precisar e conseguir enxergar isso como um único ambiente de TI. E movida por dados. Também acabei de falar. Ter um monte de dados lá, sem transformá-los em informações para tomar decisão, não adianta nada. Ele só vai gerar gasto de storage e ficar lá guardado para auditoria mais para frente. Nós selecionamos 6 áreas que nós estamos levando para os nossos clientes como sendo o que nós chamamos de Super Six. Como levar a transformação digital adiante, baseado em 6 pilares. Eu vou passar por cada um deles. O primeiro deles, redefinir a experiência na borda, que eu acabei de falar. Como é que nós levamos inteligência para a ponta da rede, como é que eu levo experiências diferenciadas para a ponta da rede. Acelerar a produtividade, lá naquele canto de cima, impulsionar a competitividade na indústria, monetizar a experiência do cliente. Nós temos um caso de sucesso nosso da Aruba, que está ali também representada pela Anhele, como sendo o nosso representante da Aruba aqui na região sul. E eu vou fazer um parênteses rápido. Vocês veem as nossas camisetas com Sercomp, Aruba e Hewlett Packard Enterprise. Ao contrário, é assim. Sercomp é um dos nossos principais canais da região sul do Brasil. Ok? Representa a marca HPE e algumas outras marcas que eles distribuem também. Mas é um dos nossos principais parceiros. Está conosco aqui. Aruba, compramos a Aruba há coisa de 4 anos atrás. É uma empresa que trazia o ambiente de mobilidade para dentro do nosso portfólio. Por que mantivemos a marca? Porque era uma marca extremamente conhecida, principalmente no mercado americano. Então mantivemos a marca verticalizada dentro da Hewlett Packard Enterprise, mas é parte da nossa empresa, não é uma empresa apartada. E Hewlett Packard Enterprise é a empresa que eu descrevi para vocês agora há pouco, ok? Então por isso as 3 marcas que vocês veem na nossa camiseta. Como eu falava, impulsionar, monetizar a experiência do cliente. Temos um caso de sucesso de Aruba com o aeroporto do Galeão. Quem já esteve no aeroporto do Galeão aqui, levanta a mão. Instalou o aplicativo do aeroporto? O aplicativo do aeroporto foi desenvolvido em plataformas nossas. Todo aeroporto está com nossas Access Points Aruba e tem outra coisinha lá chamada Beacon. No aplicativo do aeroporto existe um mapa interno, Indoor GPS. Eu entro no aeroporto, estou com fome, quero ir no McDonald's, não sei onde é. Coloco o McDonald's lá e ele vai me guiando pelo aeroporto. E por acaso eu estou passando na frente do Bob's. A nossa rede, que o Bob's está conectado, informa o Bob's que eu estou passando na frente e eu estou indo para o McDonald's. Ok? A nossa rede não. A rede, mas é o aplicativo que informa. O Bob's joga uma promoção para o meu celular, tentando me levar para o Bob's, para que eu não vá até o McDonald's. Okay? Esse tipo de aplicativo que a gente coloca, isso é monetizar o ambiente de rede também. Não só isso, pessoal. Qualquer aeroporto hoje tem por trás uma empresa que tem um revenue share junto com o aeroporto. E tem lá propagandas, vendas, etc. Tem um estádio na Califórnia, falamos de Califórnia aqui agora há pouco, o primeiro grupo aí ganhou viagem para a Califórnia, o novo estádio de futebol americano lá em São José, ele fez todo o ambiente de rede com Aruba e com os beacons. Eu estou sentadinho, que nem vocês estão aí, assistindo um jogo,
e deu vontade de tomar uma cerveja. Eu entro no aplicativo, peço uma cerveja, por geolocalização, através do beacon, vem a pessoa trazendo uma cervejinha para mim, na minha cadeira. Eu vi lá um jogador que jogou bem pra caramba, quero levar uma camiseta daquele jogador pro meu filho. Eu, pelo aplicativo, compro a camiseta, boto o nome do meu filho, quando termina o jogo eu vou lá na lojinha e pego a camiseta pronta e pago. 1,3 milhão de dólares custou esta infraestrutura para o estádio. Só de incremento de vendas, de comida e de acessórios, se pagou em 8 meses. Ok? É isso que estamos falando de monetizar a rede. Local de trabalho, espaços inteligentes, saúde, localização de ativos. Nós vendemos um sistema de Wi-Fi para um hospital no Brasil. O nosso concorrente de redes, não vou dizer nome de concorrente, estava quase ganhando o negócio. Só que para fazer Wi-Fi e controle de ativos através de tagging de beacons, tagging eletrônico, eles precisavam usar 2 sistemas. O nosso sistema com único access point, com único ambiente, único gerenciador, eu faço as 2 coisas. Isso levou a gente a ganhar o projeto. Por exemplo, eles têm os desfibriladores portáteis, ou ultrassom portátil. Cada andar tem o seu. Aí eu peguei um aqui, levei para o andar de cima e não devolvi. Cadê o desfibrilador? Cadê o ultrassom? Através da rede do aplicativo, ele localiza, está lá no 2º andar porque eu levei para lá, pelo tagging desse aplicativo. Isso economiza, pessoal, uma dinheirama tremenda só para esse hospital, ok? A parte de análise e controle de qualidade por imagens, colocar inteligência nos dados. Sistema de qualidade por câmeras, por vídeo, eu vejo as peças que estão passando na esteira e pela imagem eu consigo identificar se aquela peça está boa ou está ruim e fazer a eleição da peça que vai sair da esteira. Manutenção preditiva também, toda baseada em informações em Big Data. O segundo pilar que a gente tem é a combinação certa de nuvem híbrida. Eu falei, nuvem não necessariamente significa externa, não pública. Pode ser dentro ou pode ser fora ou uma combinação delas. Todos vocês aqui talvez já tenham hoje alguma coisa em nuvem, fora das empresas. O que vai diferenciar uma empresa da outra é quanto está dentro de casa e quanto está fora. O percentual que a gente chama de nuvem privada e nuvem pública. Para que fazer a eleição correta disso? Para dar agilidade aos negócios. Muitas vezes eu preciso instalar uma aplicação rapidamente. Preciso entregar essa aplicação para o usuário em dias, em mês ou menos. E eu não tenho infraestrutura para isso. Eu posso recorrer à nuvem no primeiro momento e depois, quando eu tiver infraestrutura, eu trago de volta. Fazer esse jogo de nuvem híbrida entre as aplicações. Acelerar a geração de novas receitas, extremamente importante. IT, como falou o Rogério e falo eu, tem que se tornar parte do negócio. Tem que gerar mais receita, tem que gerar mais competitividade. Inovar com a economia em nuvem, de novo. Levar para a aplicação para fora o que eu preciso levar para fora. Ou até mesmo usar aplicações já construídas na nuvem. Pegar uma aplicação escrita, eu não vou dizer COBOL, mas em alguma coisa no tempo entre o COBOL e hoje, ok? E que foi feita de forma monolítica para rodar num ambiente cliente-servidor. Se você pegar essa aplicação e levar para a nuvem, você vai ganhar uma tremenda de uma dor de cabeça, você não vai ganhar solução de nada. Tá certo? Você vai fazer um hosting caro pra caramba. É isso que nós vamos ganhar. A aplicação para ir para a nuvem tem que ser transformada, tem que estar pronta para ir para a nuvem. E muitas aplicações hoje que rodam nos nossos data centers não estão preparadas. Então, antes da transformação digital, tem que ter a transformação da aplicação como parte dela. Flexibilizar as estratégias de negócio. Ter mais disponibilidade de recursos para poder implementar mais rápido. Experiência em nuvem on-premises. O que é on-premises? No meu data center, eu falava nuvem privada. Eu poder criar uma nuvem dentro de casa e controlar. Modelo de consumo flexível. Mais à frente eu vou falar o que eu estou dizendo aqui de modelo de consumo flexível de tecnologia para vocês. Migração dos aplicativos de carga de trabalho. De novo, se eu preciso, não tenho mais espaço, não tenho mais infraestrutura, eu posso ir para a nuvem. E depois, mais tarde, eu posso trazer de volta. E nós ajudamos nesse trabalho. Porque levar para a nuvem, pessoal, é bem fácil. Trazer de volta é bem difícil. Muitas vezes. Dependendo de como se faz essa portada para a nuvem. Alguns casos que a gente tem, Unimed, por exemplo, aqui no Unimed BH, que é um caso do Brasil, onde a gente também tem implementado a nuvem híbrida junto com eles. De armazenamento para Intelligent Flash. O que eu estou dizendo aqui? Uma coisa é eu ter um dispositivo lá, um disco grande, onde eu vou jogando dados lá dentro. E aquele disco ele é praticamente um elemento passivo do meio ambiente. Ele simplesmente recebe os dados e não faz nada com aquilo. E nem pensa em como melhor armazenar esses dados ou como melhor apresentar esses dados para a aplicação. E é isso que o Intelligent Flash vai fazer para vocês. E nós trazemos acelerar o acesso à informação,
armazenamento inteligente na borda ou até mesmo na nuvem, se for o caso. Hoje, por exemplo, o nosso principal dispositivo de armazenamento chamado Tripar está preparado para também fazer o transbordo dos seus dados direto para as nuvens públicas, se for o caso. Automaticamente, direto das controladoras. Entender, adaptar e mover o dado de acordo com a necessidade da aplicação. Mitigar riscos de conformidade, ou seja, de auditoria. Eu tenho que saber como estão armazenados os dados e quando acessá-los, como acessar da melhor forma mais rápida e trazer o que eu preciso. Melhorando a segurança que eu tenho na minha indústria, no meu negócio. Dirigido por inteligência artificial, temos um software hoje dentro dos nossos sistemas de storage chamado InfoSight. O InfoSight ele consegue analisar o estado do meu dispositivo de storage. Se ele está com problema em algum disco, ele vai e tenta fazer a correção automática, senão ele avisa a nossa central de serviços para já ir um técnico com o disco na mão para fazer o conserto desse storage. Ele consegue buscar na nuvem, na nossa nuvem, informações de update de software e trazer para dentro, e ainda consegue fazer análise do dado que está sendo armazenado. Não do conteúdo, se é um RG, se é um CPF, mas muito mais do tipo de dado que está ali. Como é melhor armazenar e como é melhor apresentar para a aplicação. Ou seja, inteligência artificial dentro do meu storage. O InfoSight veio da compra que nós fizemos da Nimble Storage e hoje já está disponível também no Tripar. Todos os nossos usuários aqui de Tripar já têm hoje disponível, se quiserem, o InfoSight para baixar nos seus storages. Ok? Por exemplo, outro dia tinha um cliente que os Estados Unidos me avisou. Falou para a minha equipe, olha, aquele cliente, o storage dele está 96% de utilização. Ele está a ponto de parar, porque não consegue mais da área de trabalho para fazer o autoajuste dele. Nós fomos ao cliente, alertamos, já levamos um upgrade emprestado no primeiro momento, e depois o cliente comprou aquele upgrade para poder continuar com o storage dele. Então essa é a inteligência que a gente está falando de ter nesses dispositivos. Alguns outros casos de sucesso aqui de fora do Brasil. Melhor uso de dados com inteligência artificial. Nós compramos também, há pouco tempo atrás, uma empresa chamada Silicon Graphics. Quem lembra aqui da Silicon Graphics? A Silicon, a especialização dela é High Performance Computing. Por que compramos a Silicon? Para aplicar High Performance Computing, como aplicamos já em meteorologia, por exemplo, em ciência, e aplicar também em Big Data, na parte de Analytics. E é o que nós estamos fazendo com as máquinas que compramos da Silicon Graphics. Para quê? Para o melhor uso dos dados em inteligência artificial. Dirigir a jornada dos nossos dados para transformá-los em insights, em informação para tomar decisão. Aproveitar casos de uso comprovados. O que eu quero dizer aqui? Eu estou numa indústria, se eu sei que tem um caso de sucesso que o meu fornecedor de infraestrutura me traz, eu posso analisar e usar, isso me faz ganhar tempo na minha escala de implementação de novas aplicações. Acelerar a tomada de decisão. A transformação de dados em informação para tomar a decisão e acelerar, como já viemos falando em algum momento aqui. Alguns outros casos de sucesso aqui, Centerpoint, Siemens e tantos outros mais que a gente pode apresentar a vocês se tiverem interesse. Transformar a TI com Software Defined. Bom, hoje nós temos Software Defined Network, Software Defined Storage e Software Defined Data Center. O que é isto? É transformar o data center em um ambiente inteligente. Só um minutinho. Está meio seco aqui hoje, hein? Ou é minha garganta? Transformar a TI com inteligência no data center. Hoje, quantos de vocês aqui não tem 3, 4, 5 pessoas só olhando o banco de dados? Só olhando os storage de vocês para ver como é que está a performance desse storage. Com inteligência a gente pode usar estas pessoas para coisas mais inteligentes do que simplesmente ficar olhando para uma tela de controle de um ambiente administrativo. Adicionar novas capacidades ao negócio. Se eu libero recursos de atividades braçais, por assim dizer, eu libero recurso para atividades pensantes. Dirigir a inovação contínua. Falamos aqui hoje de manhã sobre inovação e inovação. Criação de novas tecnologias. De novo, liberando recursos que hoje estão usados de forma menos nobre e colocá-los para criação e inovação. Tudo como serviço. Quem aqui já não escutou que transformação de todo o ambiente de TI como serviço? E eu não estou falando aqui, pessoal, de outsourcing, ok? Não estou propagando outsourcing, até mesmo porque não é exatamente um caminho que muitos estão tomando hoje em dia. Eu estou falando de uma nova forma de consumir TI, de pagar TI por consumo.
liberar investimento para outras áreas do negócio. Muitas vezes, os gerentes de TI, CIOs que estão aqui, não me deixam mentir sozinho, eles vão lá para o CFO e falam assim, olha, eu preciso desse tanto de dinheiro para comprar essa infraestrutura que vai durar 5 anos. Só que tem um problema aqui. Ele está comprando hoje aquilo que ele vai usar só daqui a 5 anos. E, eventualmente, naquele momento, ele precisa de metade daquilo. Só que é um caminho de compra que nós sempre fizemos. Hoje, o que nós estamos oferecendo ao mercado é comprar ou trazer para a infraestrutura só aquilo que é necessário hoje. E mais um pequeno buffer. E pagar por esta base. Cresceu, paga mais. Desceu, paga menos. Não é leasing. O leasing está por trás, está por dentro da minha empresa. Vocês vão me pagar por serviço. E esse serviço pode ser contabilizado como OPEX ou como CAPEX, dentro do balanço das empresas de vocês. Ok? É isso que nós estamos propondo aqui. Já temos casos de sucesso no Brasil. A Sercomp já tem caso de sucesso dela fazendo também esse modelo baseado. Ela comprou da HP nesse modelo e vende para alguns clientes debaixo de uma nuvem privada dela. Soluções para carga de trabalho GreenLake. GreenLake é o nome da família de produtos que nós temos que leva esta forma de comercialização. Backup, SAP HANA e a parte de database e Big Data. Tenho módulos específicos do GreenLake para esses tipos de soluções. Capacidade flexível do GreenLake. De novo, eu trago para dentro da infraestrutura de vocês um pedaço do que vocês vão precisar hoje e mais um buffer. E esse crescimento. Chegou na metade do buffer, eu trago mais um buffer. E assim nós vamos crescendo até os 5 anos que vocês antes comprariam toda a tecnologia no primeiro momento. Qual é o ganho disto? Este espaço, se a gente desenhasse uma curva, este espaço entre o que eu estou usando hoje versus o que eu compraria no tempo, é dinheiro que retorna e que pode ser investido em inúmeras outras áreas do negócio. Okay? Já temos Banco Pechincha na América Latina e alguns outros exemplos de clientes. Temos no Brasil também já, tá, pessoal? Não posso divulgar os nomes porque não está autorizado pelos clientes, mas já temos casos de sucesso no Brasil. Os líderes digitais estão reinventando como é que faz TI, a maneira de fazer negócios. Novos tipos de aplicações e dados, tipos de riscos que estão sendo tomados, riscos que têm que ser analisados, novas maneiras de construir, operar e consumir, e eu estou aqui falando de consumo, e vou mostrar para vocês algumas curvas aqui para frente. Novos modelos de negócio, tanto do negócio quanto da TI, que tem que apoiar e fazer parte do negócio de cada uma das empresas de vocês, e soluções e novas receitas que tem que criar através de TI. Quando nós olhamos uma compra anualizada, por exemplo, a linha azul ali daquele gráfico é uma compra. Vejam o primeiro ano, uma compra enorme, e depois os anos subsequentes, compras menores. Vejam o que seria se eu tivesse o Flexible Capacity implementado. Seria aquela linha roxa. E olhem aqui a diferença de gastos do início de cada uma dessas curvas. E toda esta parte do meio aqui é o que eu estaria recuperando, ou estaria liberando para novos tipos de investimento ou áreas de investimento diferentes dentro da empresa. É isso que nós trazemos para vocês dentro da HPE mundial e no Brasil também. Nenhum nosso concorrente tem este modelo hoje implementado na granularidade, na forma que nós temos, ok? Que tal ter dentro da casa de vocês a parte boa de uma solução on-premise, ou seja, ter no meu data center? Está lá, eu controlo, a latência é bacana porque está do meu lado, eu tenho controle e segurança, eu consigo olhar os meus dados o tempo todo e eu escolho qual arquitetura que eu quero ter. Eu não estou locked, que diz o gringo, em uma arquitetura que o meu provedor vai me trazer para dentro de casa. E associar tudo isso com a parte boa da nuvem pública. Qual é a parte boa? Modelo de OPEX, eu despejo tudo isso no meu balanço, não preciso colocar CAPEX no negócio. Escalável, pago conforme eu for crescendo, pago por uso e simplifica a minha operação de IT. Por quê? Eu também posso oferecer para vocês parte da operação desse ambiente na casa de vocês. Se eu juntar esses dois mundos, eu tenho justamente a oferta do GreenLake Flex Capacity, ok? Com toda a vantagem de ter on-premise e a flexibilidade de uma nuvem pública. E se eu ainda coloco as ferramentas de gestão e de virtualização da HPE,
eu tenho toda a rapidez e flexibilidade de uma nuvem pública na criação, por exemplo, das VMs, das máquinas virtuais. Ok? Caso de uso de tecnologia ou transformação digital para a agricultura. A HP tem um acordo com a Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, junto com a Aruba, onde nós estamos fazendo uma série de experimentos. Por exemplo, colocar sensores no caule de uma planta e quando vem com a máquina, por exemplo, de fertilização, eu leio aquele sensor e jogo naquele caule o fertilizante necessário para aquela planta e não para a área onde ela está colocada. É individualizado. Ok? Eu posso, por exemplo, a Aruba desenvolver uma tecnologia com antenas externas em uma torre que cobre um raio de 15 quilômetros em Wi-Fi. Não é rádio normal, é Wi-Fi, ok? Imagina 15 quilômetros de área coberta com isso, numa área, por exemplo, onde não tem o sinal de celular e eu não quero colocar o rádio, tá certo? Toda a parte também de uso da tecnologia de High Performance Computing para o genoma das plantas, para fazer a parte de melhoramento de tecnologia do DNA das plantas também. Tudo isso dentro da Universidade de Purdue, ok? E para que isso? Também tem uma conexão desta parceria com o World Economic Forum para trabalhar em como amenizar a fome mundial. Hoje, milhões de pessoas, dos nossos 7 ponto alguma coisa bilhões de pessoas do mundo, já passam fome. Quando formos 9 bilhões em 2050, a coisa vai ficar pior ainda, pessoal. Então, essa inovação toda que vocês estão fazendo aqui, como melhorar a produtividade no campo, vai nos ajudar com isso aqui, e a HP ajuda com a tecnologia para permitir esse incremento da produtividade. Também temos genômicos agrícolas, usando, como eu falei, High Performance Computing, dentro um pesquisador ali da Universidade da Genomic Informatics Facility da Universidade Estatal do Iowa, está usando a nossa tecnologia para fazer pesquisa em cima dessa tecnologia para melhorar as matrizes, melhorar as sementes. Por exemplo, sensores ambientais. Colocar sensores em toda uma área e trazer a informação para dentro. Essa aqui, por exemplo, é a análise de uma área, de uma cidade, com relação à qualidade do ar. Para fazer análise e tomada de decisão de como melhorar, se de repente fecha algumas ruas, para melhorar aquele ambiente, para os carros não irem para lá, e outras tantas decisões podem ser tomadas. E a HP é como parceira estratégica de negócio para cada um de vocês. Nós juntamos mentes brilhantes nas nossas áreas de desenvolvimento. Para quem não conhece, temos uma área de pesquisa e desenvolvimento em Porto Alegre, dentro do Tecnopuc, onde investimos os nossos fundos de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Juntamos mentes brilhantes para criar soluções tecnológicas inovadoras que façam avançar a maneira de como vivemos e de como trabalhamos. Esta é a intenção, este é o mote, como dizemos, da HPE. E como é que a gente acelera a transformação digital? Toda a transformação pelas quais estamos passando nas tecnologias, nas pessoas e, claro, nas economias ou nos negócios. Hoje, quem diria que teríamos tanta coisa num celular como temos hoje no bolso há 10 anos atrás? Não precisa ir muito longe, 10 anos atrás. Quando eu era criança, eu via aquela Star Trek, Jornada das Estrelas, o Capitão Kirk tirava o comunicador do bolso e falava naquela caixinha. Eu falava, nossa, será que um dia a gente vai ter um negócio desse? Hoje nós estamos muito mais além disso. Não só falamos, ou melhor, talvez o que menos fazemos no celular nosso hoje é falar, né? Tá certo? Muitas vezes tem que lembrar meu filho que o celular dele fala também, dá para falar, comunicar com os outros. Ele só usa dados. E as transformações que nós estamos passando também na vida de cada um de nós. A forma como trabalhamos e a forma como nós queremos que as coisas cheguem até nós. E tudo isso baseado, claro, em aplicações e dados. Hackathon, aplicações ou tecnologias. Dados, como eu falava, como transformar dados em informações. E transformamos isso em redefinindo as experiências na borda, que eu falei, comecei falando com vocês, que quais seriam as empresas do futuro. Na parte de alavancar a transformação através das nuvens, privadas ou públicas, ou uma combinação dos dois. E, para fechar, liberando o poder dos dados. O que é isso? De novo, transformar dados em informação, dados em tomada de decisão, dados em vantagem competitiva. Ok? Quando nós falamos com alguns clientes nossos que têm cadeias de lojas, imaginem a riqueza de dados que uma cadeia de loja pode tirar de cada um de nós que entra nesta loja e faz uma compra. Se não souber usar isso, não serve de nada, de novo, a não ser para encher um monte de dispositivos de armazenamento.
E tudo entregue como serviço. Lá embaixo, fechando o meu círculo, tudo entregue como serviço. Ou seja, eu não preciso comprar, eu não preciso investir milhões e milhões de reais ou de dólares numa tecnologia que eu vou usar só lá na frente. Eu vou comprando e usando à medida que eu preciso. O nosso Super Six, então, experiência das pessoas, agilizar os negócios, dados, insights, transformar dados em informações, inovação de aplicativos e modelo de consumo. Esses que são as 6 tecnologias, as 6 formas de trazer tecnologia para vocês que nós apresentamos como sendo os nossos Super Six e nosso apoio na transformação digital que cada um de vocês está passando. O futuro pertence aos mais velozes, mas além disso, àqueles que buscam a mudança e a transformação. Não adianta fazer a mesma coisa que faz hoje, só mais rápido. Não vai tirar vocês da avalanche que vem por aí. Okay? Tem que realmente ter mudança e tem que ter transformação. Que tal nós falarmos sobre a transformação digital de cada um de vocês? Obrigado pela oportunidade, obrigado a Copavel, obrigado a todos aqui. Mais uma vez, bom dia a todos e estou à disposição para alguma pergunta, se for o caso, por favor. Obrigado. Vamos aproveitar que ele está à disposição para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Opa, muito obrigado. O pessoal está tímido hoje, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Pessoal, vamos dar continuidade. Nós vamos passar daqui a pouco uma lista para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas. Estou falando longe, né? Quantidade de pessoas que vão para o jantar lá na Associação Copavel. Daqui a pouquinho a gente vai passar. Por favor, peço que coloquem um nome para a gente poder preparar lá e receber da melhor forma possível. Dando sequência, nós vamos chamar o Eduardo Gonçalves. Tá aqui, eu achei que estava na janela. Tudo bom, Eduardo? Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Giovanni Anelli, eu sou gerente de território da Aruba para a região sul. E em nome do Eduardo Gonçalves, primeiramente eu queria pedir desculpas. Ontem ele teve um problema pessoal, a gente conversou ontem à noite, e ele acabou não podendo vir aqui para Cascavel. Tá? De qualquer forma, eu faço parte da estrutura dele. E fiquei com a incumbência, né, de levar para vocês a mensagem. Vou deixar também os dados do Eduardo para contato, tá? Mas a gente trabalha na mesma estrutura. Eu fico baseado em Porto Alegre, sou responsável pela região sul do Brasil, e no que tange a unidade de negócios da HPE de conectividade ou mobilidade, que a gente chama de Aruba, né? O Ricardo colocou muito bem, que a gente é dividido em algumas áreas de negócios, e a Aruba é uma empresa que está dentro da HPE. Ela foi adquirida aí em 2015, e hoje a gente está trabalhando já com 3 anos e meio com essa nomenclatura para levar nossas soluções ao mercado de tecnologia. Importante também deixar claro que nós temos aí uma malha de canais espalhados pelo Brasil inteiro. Nosso modelo de atuação é indireto, a gente vai no cliente certamente. E nesse evento aqui na região do Paraná, nós estamos em parceria forte com a Sercomp, que já foi apresentado pelo Ricardo também. É um dos principais canais da região e nós temos aí, além de uma parceria de vendas, toda uma parceria voltada para a área de desenvolvimento de projetos de estratégia de negócios. Então a Aruba também ela preza muito pela capacidade técnica dos seus canais, porque entende que isso é o diferencial que pode nos colocar à frente da concorrência. Bom, pessoal, quem aqui, fazer a mesma pergunta que o Ricardo fez anteriormente, né? Quem aqui nunca ouviu falar da Aruba, tá? Não é a praia, né? Aruba como tecnologia. Todos conhecem a Aruba, sabe o que a gente faz, sabe de onde a gente veio. Então, explicando um pouco do histórico, né? A Aruba nasceu em 2002, na Califórnia, né? Por um engenheiro, e sempre foi uma empresa focada em soluções sem fio. E por ser uma startup naquela época, ela acabou tendo um crescimento muito exponencial e rápido, né? Trazendo algumas novidades, sempre voltado com a expectativa e a experiência do usuário na borda, na ponta, né? A HPE acabou vendo isso, né? E fez sua aquisição em 2015. No Brasil, ela tinha uma
uma atuação de 6 funcionários, ou seja, alguns clientes foco, e quando entrou para dentro da HPE, a sua malha hoje representa quase 30 funcionários no Brasil, divididos em áreas de logística, áreas de canais, áreas de pré-vendas, como também áreas de vendas, que é o meu caso. Além da minha pessoa que faço os contatos comerciais, nós temos também um engenheiro de soluções de rede, que fica baseado em Curitiba, onde também me ajuda nos projetos junto com os canais. Tá? É a minha primeira visita aqui no Show Rural. Como eu sou de Porto Alegre, eu conhecia só a Expo Inter, né? Então gostava bastante lá do evento, mas eu estou surpreso aqui com a magnitude e com o tamanho do evento de vocês. Queria dar parabéns aí para todos pelo excelente evento e pela excelente repetitividade. Tá? Bom, gente, o que é importante também falar, tá? A Aruba sempre foi uma empresa que sempre pensou no cliente do início ao fim. E as nossas soluções, elas estão voltadas para tratar sempre a necessidade do cliente. Além disso, foi identificado também que é uma empresa que busca a inovação, ou seja, além de trabalhar nas necessidades do cliente, é uma empresa que está à frente do mercado. Ela busca a inovação com várias interações e integrações voltadas para o negócio de todos os clientes. E através dessas inovações, a gente tem alguns hubs, principalmente fora do Brasil, onde tem alguns centros de eventos e clientes para fazer testes e demonstrações. O ano passado nós fizemos um evento de clientes de Brasil específico no setor de educação. Esse ano estamos fazendo um evento específico para o setor de saúde. E a nossa meta é o ano que vem trazer eventos para o setor de cooperativismo, focado em agricultura, como também eventos focados aí para a área de financeiras, tá? De finance. Em Porto Alegre, o Ricardo colocou também, nós temos um centro especial ali de desenvolvimento de aplicações e projetos, onde a gente tem 5 pessoas focadas em soluções Aruba. Levamos clientes lá, mostramos para ele demonstrações e POCs também de projetos, porque a gente entende que TI não é basicamente, como é que eu vou falar, não é só PowerPoint, né? A gente tem que mostrar o que faz e como faz, né? Então esse seria o nosso diferencial. Só para contextualizá-los em relação a como o mercado nos enxerga, né? O Gartner hoje coloca a Aruba como no quadrante de líder de mercado, considerando aí um ambiente híbrido. Tá? Quando eu falo ambiente híbrido, eu estou tratando questões voltadas à rede com fio e sem fio. E nesse contexto, o Gartner nos coloca em primeiro lugar no que tange a visão de tecnologia. Além disso, por ser uma empresa relativamente nova, né, e a HPE trazendo para ela menos de 3 anos e meio, também nós somos líderes em relação à execução em tempo de mercado. Isso aí nos traz muita satisfação, até porque nós estamos nesse quadrante há mais de 13 anos e também com um crescimento de cerca de 2 vezes até 4 vezes mais rápido que o mercado. O Airheads é uma comunidade aberta onde todos podem se inscreverem para trocas de informações com projetos relativos à rede com fio e sem fio. Né? É uma comunidade aberta onde essa troca de informações técnicas é muito valiosa. Então deixo aqui essa mensagem para vocês. Esse relatório ele é aberto, a gente pode encaminhar para todos vocês. Ele é de 2018, normalmente é lançado 2 por ano. Né? Então assim que a gente tiver já um novo relatório de 2019, a gente vai trazer e mostrar e compartilhá-lo com vocês. Outro relatório bem importante é que, além dessa questão da liderança, o Gartner ainda tem um relatório de capabilidades críticas, né, onde ele subdivide algumas divisões dentro da empresa. E nessas divisões, a Aruba foi considerada a melhor solução para alguns segmentos específicos, né, onde a gente pode citar ambientes que têm integração de wireless com wired, com fio e sem fio, ambientes que são 100% wireless, em ambientes que trabalham toda a parte de priorização de aplicações, em ambientes multivendor, aí, que é um ponto positivo nosso. Né? A nossa solução ela é totalmente aberta e aderente a qualquer tecnologia, nós trabalhamos com protocolos abertos, então isso faz com que você tenha uma maior interoperabilidade em qualquer tipo de sistema. E além disso, e aqui já entrando um pouco na questão do agrobusiness, né, e também das cooperativas, a gente foi considerado também a melhor solução para montagem de escritórios, ou de silos, ou de entrepostos remotos, né, fazendo com que a gente simplifique essa operação, tendo uma maior flexibilidade para adaptação e de implementação do dia a dia. Esse relatório também está disponível para vocês, pessoal.
Bom, entrando um pouco na nossa arquitetura, a gente chama ela de arquitetura 360 da Aruba, né? Ela é dividida em algumas plataformas, né? Primeira plataforma que a gente chama de Mobile First, onde tem todos os nossos sistemas de gerenciamento, de software, né? Que está relacionado a gerenciamento, a monitoramento, a uma questão voltada para analítico, né? Que hoje é muito questionado por todos os clientes de vários segmentos da indústria. Segurança, que eu vou entrar mais no detalhe logo depois, e também serviços de localização. No que tange a serviço de localização, o Brunelli colocou muito bem o exemplo do Levi's Stadiums, né, em Santa Clara, sobre a localização, mas a gente, além do exemplo do aeroporto também, eu estava imaginando aqui, ontem, quando eu cheguei na feira, eu entrei lá na entrada principal, para eu chegar até aqui, eu levei um tempinho, né, e eu recebi um mapa, né, e a primeira coisa que eu imaginei, gente, imagina se a gente conseguisse fazer um aplicativo do show rural, e dentro desse aplicativo a gente tivesse um mapa onde pudesse nos levar nos estandes que a gente quisesse de uma maneira como se fosse um GPS indoor, né? Ou outdoor nesse caso. Isso acaba trazendo um outro exemplo, que vai muito do que o Ricardo comentou, sobre localizações. E esse projeto ele acaba se pagando de uma maneira mais rápida, porque você consegue angariar fundos com todos os expositores para que isso se pague de maneira que você consegue colocar algumas promoções desses expositores nos aplicativos. E a gente pode fazer push notifications no momento que você passa por um expositor, alguma empresa específica, para que você receba alguma notificação daquela empresa em questão. Então esse é o tipo de coisa que a gente faz. Não basicamente prover uma internet com ou sem fio para esse usuário, obviamente que essa internet ou que esse acesso tem que ser qualidade, tem que ser qualificado e tem que ser performático, mas além disso, a gente precisa de algum retorno da informação desse usuário que está navegando na sua rede, para ter uma contribuição para o negócio do cliente. Isso serve para qualquer tipo de segmentação. Mas o que a gente tem também, tá? Um portfólio da Aruba para access points, ou seja, todo o portfólio da Aruba é 100% de mobilidade com brand Aruba. Na linha de switches, a gente trabalha em duas linhas, a linha da própria Aruba e também a linha da HP Networking, que conhece um pouquinho do histórico, sabe o que eu estou falando, que são oriundos da Tricom, ou seja, são sistemas operacionais diferentes, mas totalmente abertos. Então a gente tem essas duas linhas, né? O foco de switches da parte da Aruba, ele funciona porque ele tem uma melhor integração aí das camadas de Wi-Fi com a rede cabeada. Então isso torna uma maneira mais transparente a parte de gerenciamento e monitoramento de rede. Além disso, entramos fortes aí em soluções de SD-WAN, ou seja, para colocar no ar escritórios, né? E ali fazer balanceamento de carga. A nossa solução de SD-WAN, além de fazer o appliance WAN, né? Ele também tem soluções de controladora virtual ou de controlador wireless na mesma caixa. Então tu tem uma otimização do ambiente em si no que se diz respeito a esse tipo de solução. Além disso, uma parceria de ecossistemas com terceiros, integração com outros fabricantes, para ter uma solução completa e com o menor número de sistemas de gerenciamento e monitoramento. Bom, entrando em alguns exemplos aqui já reais, né, o que a gente pode entender? Que a Aruba traz algumas experiências mais fáceis e mais práticas. Coloquei o exemplo aí de espaços de trabalho inteligentes. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós conseguimos colocar no ar uma filial, um entreposto ou qualquer outro silo ou qualquer outro site de uma maneira 100% Wi-Fi. Basta a gente ter uma chegada de um link ali. Além de ter um ambiente Wi-Fi te trazer uma melhor mobilidade dentro da sua estrutura organizacional, ele traz também alguns benefícios em relação a tempo de implementação e também em custos de infraestrutura. Eu estou falando aqui muito de cabeamento e também da parte elétrica, né? Com o Wi-Fi, você consegue ter esse benefício de gerenciar remotamente, de uma maneira centralizada, todos os acessos que você tem nesse entreposto ou nessa filial, de uma maneira automatizada e com autenticação. Na parte de varejo, né? O que é importante também? As lojas. Hoje nós temos muitos clientes de lojas, serve também aqui para um ambiente financeiro, né? Onde nessas agências financeiras ou lojas a gente quer liberar um acesso wireless para o nosso usuário. A gente entende hoje, por exemplo, eu escolho
para tomar um café em algum lugar, porque aquele café tem um Wi-Fi. Então eu fico mais tempo daquele café lá, porque eu consigo apreciar melhor. E eu quero me conectar. Mas eu estou dando um Wi-Fi para esse usuário, mas eu não conheço ele. Eu não sei quem que ele é, eu não conheço o perfil de compra dele. Ou eu estou dando um acesso numa agência bancária para uma pessoa que vai fazer um depósito, mas eu não sei se ele já é um cliente nosso, se ele é um cliente de vocês, ou se ele não é um cliente. Então, no momento que eu consigo captar esse tipo de informação nesse contexto de autenticação, eu consigo desenhar já um perfil daquele consumidor e, consequentemente, ter um perfil de compra para um possível prospect. Isso a gente consegue trabalhar nas soluções Aruba, que são totalmente flexíveis no momento dessa integração, no momento desse acesso. Conseguimos fazer acesso por mídia social, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, e a partir dali tu já consegue entender um pouco o perfil dessa pessoa. Além disso, tem um perfil de acesso também autorizado, onde o cliente pode fazer um acesso Wi-Fi em qualquer localização, em qualquer site, né, através de SMS. Ele coloca o número de telefone dele e acaba recebendo um SMS para fazer um onboard. Na parte de hospitais, o Brunholi usou 2 exemplos bem interessantes do Brasil. Fora do Brasil, e eu trago aqui já exemplos reais que a gente tem no Hospital Sírio-Libanês, onde nós temos um sistema de localização para acelerar o atendimento. No Sírio, a gente colocou tags da Aruba em cadeiras de rodas e também em macas, né, no momento de um atendimento, para que você encontre essas macas e essas cadeiras mais rapidamente para você colocar uma paciente que está em emergência. Então nós temos esse serviço de location através do Asset Tracking, que é a nossa solução. E também na indústria. Nós fizemos uma POC num cliente do Rio Grande do Sul, uma indústria de calçados, né, onde eles tinham problemas de identificar, dentro de uma esteira de produção, onde se perdia esse processo. Ele demorava muito tempo para passar pelas fases dele. Então, o ideal, eles pediram para a gente fazer um serviço de localização, que seria uma caixa, né, que passa por toda a esteira, de onde que esse processo ficava mais parado, quais eram os impeditivos ou o processo operacional que tinham mais custo por causa desse tempo moroso. Então a gente fez alguns portais, a Aruba fez alguns portais de location, pegando toda a área dessa esteira, e no momento dessa produção nós conseguimos identificar aonde estava aquela caixa em determinado período de tempo, e automaticamente entender qual era o processo que era mais moroso. A partir daí, os dados foram levados adiante, e essa empresa estuda hoje a maneira de reduzir o tempo de acordo com o processo que passa pela esteira. Então, são serviços voltados à tecnologia. E aqui a gente está falando muito de IoT, né? Nós conseguimos conectar todos os tipos de coisas. Nesse caso, a gente conectou numa caixa que tinha também o tag da Aruba, mas também a gente consegue fazer conexões com sensores, com câmeras, com projetores, com impressoras e etc. Tá? Então isso é um pouco do que a gente faz. Tá? Esse exemplo da localização, ela é voltada para qualquer tipo de negócio também. Tá? Percepções muito importantes. Tá? O boom de equipamentos conectados, ou coisas conectadas. Quando eu comecei a trabalhar com TI, eu tinha somente o meu desktop e um ponto de acesso, que era o meu cabo Ethernet. O tempo foi passando e hoje a gente vê que cada pessoa ou cada funcionário de alguma empresa, ele tem pelo menos 3 ou 4 dispositivos. Ele tem o desktop, ele tem um laptop, ele tem um tablet, ele tem um smartphone corporativo e ele tem um smartphone pessoal. E ele quer, sim, se conectar com todos esses dispositivos numa rede corporativa e acessar as aplicações corporativas dessa empresa. Como que eu vou tratar, ou seja, como a equipe de TI de qualquer empresa vai tratar a segurança dessa informação? O que ele vai poder acessar? Como que ele vai poder acessar? Qual é o perfil de acesso desse usuário? Como é que eu vou tratar todas essas questões de segurança com dispositivos que não são confiáveis? Isso é uma questão que a gente se preocupa muito. Ainda mais com o advento e o crescimento da cloud, voltado para aplicações na nuvem e como vai ser essa integração. Então tudo isso, mobilidade, cloud, IoT, além de ser uma enorme oportunidade para crescimento do mercado, ela traz também uma maior vulnerabilidade a riscos.
e ataques. Quando eu falo os ataques, eu estou falando de ataque cibernético. Porque no momento que tu pulveriza e aumenta o número de conexões, você vai estar mais suscetível aí a qualquer ataque do ambiente. Como que eu vou cuidar, como é que eu vou fazer o controle de acesso do usuário? Isso que é BIOD, né? A gente entende. Conectar as coisas para dentro da tua rede, mas de uma maneira segura. Migração do tráfego num direcionamento de WAN para a internet com crescimento exponencial. Também a vulnerabilidade de riscos a ataques já com crescimento de mais de 30%. E também um aumento significativo de ambientes para WAN, soluções de SD-WAN, ou SD-Branch, que é o que a gente chama a nossa solução. Entra aqui também um crescimento focado na parte de risco, né? Além daquelas questões que eu coloquei, também aqui a conexão do IoT em si numa rede, ela traz aí uma vulnerabilidade maior a qualquer tipo de ataque. Não só a parte de mobilidade ou computação pessoal, mas também qualquer coisa que esteja conectada na sua rede. Como que eu vou tratar esse tipo de informação? E quando a gente fala em IoT, a gente entende como qualquer coisa conectada na rede. Tudo bem, a gente tem um dado que é muito importante para a análise de qualquer negócio. Um sensor conectado, uma câmera conectada, um projetor conectado. Isso acaba sendo muito positivo. Mas dentro de uma estratégica hierárquica de IoT, o que é importante a gente entender? Que elas convergem de maneiras diferentes. Eu tenho os dados, eu tenho o contexto dos dados, eu tenho uma arquitetura de IoT de um lado de TI. Mas do outro lado, eu tenho os objetivos estratégicos da minha empresa e os objetivos do negócio da minha empresa. Como que eu vou aproximar esses dois mundos? Qual é o meu ponto de convergência? Qual é o momento do business que eu vou entender isso? Eu estava lendo uma reportagem um estudo da McKinsey de 2016 e ele citou ali uma palavra que eu fiquei pensando naquilo. Ele falou o seguinte: menos de 1% dos dados conectados que são extraídos do IoT, eles estão correlacionados com o ambiente do cliente, com o ambiente de negócio da empresa, com a estratégia da empresa. Então esse aqui é o grande desafio. É fácil tu ter informação de IoT, mas ele está focado com o negócio da tua empresa? A informação que eu extraio dele eu consigo trabalhar? É uma informação bruta? Como é que eu vou tratar isso? Isso é um dos maiores desafios que a gente tem. A Aruba, nesse contexto, ela criou um ciclo de valor de IoT. A primeira coisa que a gente tem que saber: eu estou totalmente conectado, eu consigo enxergar tudo que está na minha rede, Wi-Fi, rede cabeada, aplicações, usuários, devices, sites remotos, eu sei o que está conectado na minha rede. E aí, ademais, além de eu ter essa visibilidade, essas conexões são seguras? Qual é o tipo de acesso que eu dou para esse tipo de conexão quando eu estou trabalhando em IoT? Como é que eu trato isso? Do outro lado do negócio, o meu negócio ele é lucrativo, eu sou totalmente inovador, os objetivos da minha empresa são aderentes com o negócio, eu sou diferente, eu consigo fidelizar os meus clientes com o meu negócio em si. E produtividade. Eu estou totalmente aberto ao conhecimento, eu entendo um pouco o comportamento do consumidor. Como é que eu faço essa ligação? Então a grande dificuldade é tu ligar esses dois mundos aqui. E aí entra um pouco num detalhe de entender o que cada segmento de mercado fala, o que cada vertical fala. Por exemplo, num vertical de financeira, qual é a razão de eu ter um IoT? Financeira, com esse estudo aqui, 74% das preocupações para o IoT no ramo financeiro é redução de risco. Para o varejo, é aumentar as vendas, melhorar a experiência do usuário. Para a educação e para o governo, redução de risco e otimização de custos operacionais. Então, cada um dessas verticais, ela tem perfis de uso diferente de IoT. E a pergunta que eu deixo para vocês aqui: vocês já identificaram qual é o perfil de uso do IoT para o agronegócio? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Depois que a gente entender isso, que é entendido isso, nós conseguimos aterrissar e voltar para o mundo de TI, de sensores, para fazer a correlação entre esses dois ambientes. Outra questão importante: as soluções de IoT, elas devem englobar também os dispositivos que são antigos, os dispositivos que são legados. Porque
Dependendo do segmento, tem a opção de você trocar esses dispositivos por dispositivos novos, e aí você vai ter, na verdade, um custo de troca muito alto e acaba não valendo a pena. Até porque assim, os dispositivos legados eles estão muito mais vulneráveis a ataques. E aí a Aruba entra com soluções customizadas, com soluções multi-vendor para qualquer tipo de dispositivo. Você saber o que você está conectado na rede e qual é o tipo de acesso que você vai liberar. Resumindo um pouco, tá? O que nós precisamos para ter uma solução de IoT funcionando, correlacionando com um objetivo de negócio? Conexão, proteção, localização, computação e gerenciamento de riscos e gerenciamento remoto. Passando por essa fase, por esse ciclo aqui, dentro de uma configuração de soluções de IoT. No portfólio da Aruba, nós temos, como eu estava falando antes, toda uma camada de switches voltados para soluções core de rede, sejam elas standalone ou seja ela uma solução de chassi, switches para borda, acesso, switches para data center, switches para topo de rack e switches para distribuição. Além disso, um portfólio gigantesco de access points, seja eles indoor ou seja eles outdoor, soluções voltadas para escritórios de SD-WAN ou SD-Branch, que além disso também são controladoras de Wi-Fi, e todo um portfólio voltado para serviços de software. Tá? Foi isso que eu falei lá anteriormente. Serviços de localizações, serviços de segurança, serviços de gerenciamento e monitoramento. Outro ponto muito importante, não adianta a gente ter uma informação que é extraída do IoT e ter a infraestrutura pronta. Você tem que conectar esses dois mundos. E a gente conecta isso através de APIs abertas. Então a Aruba, por ser um fabricante de infraestrutura, também trabalha com APIs abertas. Essas APIs elas precisam ser desenvolvidas e integradas com a plataforma de cada cliente. A gente faz isso de duas formas. Tendo uma empresa para fazer essa integração, um desenvolvimento, ou através de um desenvolvimento do próprio cliente. Existem esses dois mundos que a gente pode trabalhar. Falando um pouco da nossa topologia de Wi-Fi, eu gosto muito desse slide. Nós somos a empresa mais flexível quando a gente trabalha em soluções de topologia de Wi-Fi. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho soluções hoje para trabalhar no modelo tradicional, onde nós temos uma controladora física e os access points respondendo para essa controladora. Temos uma solução de controle virtualizada, soluções de controladora na nuvem e soluções sem controladora, que a gente acaba usando muito no mercado de pequenos e médios clientes, tá? Onde a gente forma aí um cluster de access points e um desses access points é eleito como uma controladora. Ok, eu tenho 4 tipos de topologia aí, mas qual é o diferencial que eu consigo migrar de uma solução de controladora para sem controladora, seja ela virtual, seja ela na nuvem, com o mesmo hardware, com o mesmo access point? O que eu estou querendo dizer? Eu posso começar pequeno, com uma solução sem controladora, e daqui a pouco eu preciso, sei lá, trafegar voz sobre o meu Wi-Fi. Bom, nesses momentos de voz, a gente sugere que seja colocada uma controladora virtual, uma controladora física. Então você pode usar esse mesmo access point que estava trabalhando num ambiente sem controladora para um ambiente que trabalha numa controladora física ou virtual. Tu tem uma proteção do teu investimento. Além disso, nós temos softwares on-premise ou na nuvem para fazer qualquer tipo de gerenciamento e monitoramento. O nosso software da nuvem é o Aruba Central, e o nosso software on-premises é o Airwave. Na tecnologia Instant, tá? Entrando um pouco mais sobre os access points, essa formação do cluster ela tem um deployment, uma implementação bem simples. Isso acaba tendo uma agilidade muito eficaz no momento de uma criação de um escritório remoto, por exemplo. Então ele é plug and play. Vocês podem botar os access points em várias filiais e ele ser gerenciado automaticamente pela nuvem ou pelo nosso software on-premise, qualquer uma dessas duas formas. Tá? Os nossos access points, eles já têm um beacon integrado dentro dele, que já serve para serviços de localização, análise de presença, por exemplo. Tá? E todos eles já têm firewall de camada 7, já fazem filtro de aplicação dentro do próprio access point. Isso acaba sendo um diferencial. Já consegue desengargalar o teu firewall fazendo filtro de aplicação direto no access point. É um diferencial também da própria Aruba. Aqui alguns exemplos, né, de filtro de aplicação e também uma visibilidade diferenciada de granularidade
com alguns protocolos de QoS, log, blacklist, negação e priorização de tráfego por aplicativos. Tá? Vocês querem priorizar Skype, Salesforce, qualquer outro tipo de aplicação. Até mesmo uma aplicação de vocês, tá? Da empresa de vocês. Só reforçando aqui essa parte, tá? O Airwave, nossa ferramenta de gerenciamento e monitoramento on-premise. Importante, ela é uma ferramenta multi-vendor e consegue gerenciar não só equipamentos da Aruba, como também equipamentos de qualquer outro fabricante. E o Aruba Central é nossa plataforma na cloud para fazer monitoramento e gerenciamento com a opção de modelo de operacional como serviço, no modelo as a service. A gente trabalha das duas formas. O Airwave ele tem uma característica muito importante relacionada a relatórios. Você consegue ver quem é que está acessando a tua rede e quais aplicações essa pessoa que acessou a tua rede está fazendo naquele momento. Então, tu consegue já ter uma ideia de filtros de usuários no que o Aruba Central está trazendo. Tá? E também outros tipos de configuração de monitoramento e de gerenciamento. O Airwave também trabalha já com mapa de calor. É um uso bem interessante para varejo, que além das questões de você ter informações do usuário, você já consegue entender como ele navega numa loja, ou num sistema, ou num banco, por exemplo. E também as informações para relatórios e gerenciamento dessas mensagens. Nossa ferramenta na cloud é o Aruba Central, que tem um deployment muito fácil. Ela é uma ferramenta de implementação muito tranquila. Um exemplo legal de Aruba Central, que é no ramo financeiro, que é o próprio Banrisul, que hoje está colocando as agências no ar com Wi-Fi através do Central. O próprio Sicredi, Loja Zering. No ramo de cooperativas, a gente já está começando a trabalhar nesses clientes. As indústrias aqui do Paraná têm usado bastante Aruba nesse contexto. Tá? Questão bem importante do Central, tá, gente? Por ser uma plataforma na nuvem, ele teoricamente depende da nuvem. Mas, caso você perca a conexão com a nuvem, o seu Access Point consegue trabalhar de forma local. Então você tem uma redundância local nesse Access Point, diferente de alguns concorrentes. Então você tem a nuvem, caso você perca a conexão com a nuvem, você tem um monitoramento remoto do que está apresentando. É uma ferramenta que pode rodar em smartphones, ou em tablets, desktops, etc. Né? E para você colocar uma instância dessas no ar, ou um site desses, precisar de um switch e do Access Point em si. O Central ele consegue customizar toda a parte de Captive Portal. Então, dependendo do negócio de vocês, é possível que você customize esse Captive Portal com as informações que vocês precisam desse usuário. Isso é muito legal, porque você vai estar de acordo com um marco civil, por exemplo, onde você vai entender o que esse usuário está fazendo na tua rede e o que ele está navegando. Além disso, tem um ecossistema de integrações com APIs abertas para fazer integração de acordo com o negócio do cliente e aplicativo de cada cliente. Um exemplo legal que eu coloco do Aruba Central é o Mufato aqui do Paraná. Eles já estão implementados em praticamente todas as lojas com soluções Aruba. E eles criaram um aplicativo chamado Clube Fato, onde se você chegar na loja e quiser um acesso à internet, você precisa baixar o aplicativo do Clube Fato. Se você já for cliente, você vai ter 30, se você não for cliente, 30 minutos para usar o acesso ao Wi-Fi. Mas se você for cliente, você vai ter acesso a algumas promoções do Clube Fato e vai poder usar o Wi-Fi por mais tempo. Então, conexão, entendendo um pouco de perfil de usuário com aplicativos do próprio cliente. Uma outra questão importante que eu coloco é a nossa plataforma de autenticação, tá? Que é o ClearPass. O ClearPass é uma ferramenta de autenticação da Aruba que é baseada em contexto, em perfil de usuário. Por que é importante falar no ClearPass? Porque eu consigo criar regras específicas de acordo com aquele usuário. Por exemplo, eu sou um diretor de IT, eu posso ter acesso a todas as aplicações. Eu vou ter acesso somente a essas aplicações. Eu sou um terceiro, eu só posso acessar esses sites. Num modelo tradicional, se faz isso com vários SSIDs. Eu tenho um SSID visitante, um SSID corporativo, um SSID terceiros. Mas talvez todos não ensaiam. Maior o número de SSIDs que você tem num Access Point, maior vai ser a degradação de performance dessa rede. Então a Aruba conseguiu automatizar tudo isso através de uma plataforma que ela é baseada em regras de contexto,
onde você tem uma mesma rede, mas necessidades individuais de acesso. Então eu consigo saber, nesse momento, quem é que está acessando a minha rede, por quando que ele acessou a minha rede, por quanto tempo ele acessou e a partir de qual dispositivo. Isso acaba sendo muito interessante com o que eu falei lá no início, e aqui a correlação, sobre visibilidade da rede em si, autenticação, IoT, controle e reação com terceiros. Ou seja, o IoT voltado para o negócio através de ferramentas de autenticação da Aruba. O ClearPass, que é essa ferramenta de autenticação, ela tem um portal totalmente customizado. Você pode fazer desenhos, etc., na maneira de acesso, flexibilizando aí qualquer tipo de segmento de cliente vertical. Consigo também fazer um workflow nesse primeiro acesso em relação à política específica para cada tipo de usuário, para cada tipo de acesso. Consequentemente, você vai ter uma menor carga da equipe de TI no dia a dia, porque isso vai ser automatizado. É claro que na primeira configuração vai precisar, mas a ideia do ClearPass é justamente automatizar processos e ter um tempo menor de troubleshooting, porque você vai ter a rede Wi-Fi ou a rede cabeada na palma da sua mão. Um outro serviço que a gente entrega com o ClearPass é uma ferramenta chamada Introspect. O que é esse cara? Tá? Ele faz uma análise comportamental daquele usuário que está na tua rede. Hoje a gente sabe que os ataques ou a qualquer tipo de rede, eles não vêm só de fora para dentro. Muitas vezes eles estão de dentro para fora. Então, se alguém acessou a tua rede, você conhece essa pessoa, ele tem um perfil de acesso que normalmente acessa o servidor de arquivo, servidor de e-mail, servidor de impressão, ele cria um perfil de acesso nesse contexto. No momento que o sistema vê que esse usuário não entrou no servidor de e-mail, não entrou no servidor de arquivos e está num servidor para baixar vídeos, você começa a entender que esse cara está fazendo alguma coisa diferente do que ele faz usualmente. Então isso que faz, ele é uma ferramenta para análise comportamental. Eu posso pegar essa pessoa e colocar numa VLAN de quarentena para que ele seja analisado se realmente ele está fazendo alguma coisa que deve ou que não deve fazer. Estou quase terminando aqui, tá? Eu já falei bastante do serviço de localização. Eles acabam sendo adaptáveis a setores de varejo, a setores relacionados a grandes venues, né, que são os estádios de futebol, que conversou com o Brunholi, a feiras nesse sentido, como também no campo. Né? Vocês podem ter alguns sensores espalhados para uma pulverização de plantio, por exemplo, e você quer ter uma forma automatizada, entender por quanto tempo esses sensores vão estar ligados a determinado setor desse plantio. E a partir dali você localiza e consegue trabalhar de forma automática e proativa um próximo passo desse processo. O Brunholi comentou também das soluções de localização para hospitais, onde a gente citou os exemplos do Hospital Sírio-Libanês e também de outros exemplos da economia, como foi o caso da indústria lá, que fez todo o processo produtivo através do mapeamento de localização durante essa cadeia. Né? Coloquei aqui alguns exemplos de clientes que a gente tem no Brasil. Eu vou botar aqui no stand da Sercomp, que já é uma parceira nossa há muito tempo. Qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou disponível para a gente conversar, para nós conversarmos. Mais uma vez, peço desculpas, tá, pela ausência do Eduardo, nosso Country Manager, e a apresentação dele que é hoje, tá, pessoal? Estou disponível. Quero lembrar-os que a gente vai ter um evento mundial da Aruba esse ano, que vai acontecer em Las Vegas, que é o Atmosphere. Ele acontece uma vez por ano, normalmente é em Las Vegas, onde a gente leva clientes, onde nós levamos clientes para mostrar as novidades em relação ao mercado. Nós também temos o Atmosphere brasileiro, que é em São Paulo, mas o próximo que está chegando é esse no dia 31 de março a 5 de abril em Las Vegas, tá? Onde a gente vai mostrar novidades, principalmente no que tange a ambientes de sites remotos. Fica aqui o meu muito obrigado e estou disponível para qualquer pergunta que vocês tiverem, tá, gente? Obrigado. Obrigado, Giovanni. Agora sim, Eduardo. Pessoal, vamos esperar. O Neto tá vindo aqui rapidinho, vai fazer um sorteio de brinde. A gente vai tentar agilizar o almoço. Quem já veio no show rural Copavel? Levanta a mão.
Que maravilha, a gente está proporcionando um monte de gente conhecer o show rural Copavel, bacana. O Neto vai passar a instrução, a equipe da Copavel vai tentar orientar o nosso grupo que a gente consiga almoçar da maneira mais rápida possível. Tá? Então a gente vai meio que em rebanho para lá para não precisar pegar longas filas e tentar almoçar o mais rápido possível. Nós vamos retomar aqui às 14 horas com Gil Gestra, do professor Gil. Maravilha, a grande maioria não viu, não. Show. Eu estou há 14 anos no Sistema Separ, a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir no show rural. É muito bacana a gente conhecer. Bom, o Neto está vindo aqui. Vamos lá, Neto. O que vai ter de sorteio? Hackvision e Delta Cable, isso? Vocês sabem como é que faz para participar do sorteio? Você lembra do jabá que o Rogério falou? Vamos tentar almoçar, voltar, passa nos estandes, só preenche o nome, a gente vai colocar dentro da urna e a gente vai sorteando aqui durante o evento. Olá, pessoal. Passa pelos estandes, preencha um papelzinho como esse, que está numerado, e vai no estande do Show Rural Digital e coloca dentro da urna. Fechado? Quem que é o vencedor? Pode anunciar você. A Grace da Primato. Então vem a Grace. Vem, Fernando. Vou entregar. Tá quente, hein? Chegou ontem, já chegou chegando. A gente vai fazer só esse, Neto, mais um? Agora sim. Tá, e a orientação para o almoço agora? Sim, orientação para o almoço que vai seguir as nossas meninas. Obrigado, gente. Como que a gente faz, Neto? Pode. Pessoal, agora o almoço nós vamos fazer o seguinte. Então, duas meninas vão acompanhar vocês até o guichê dos almoços e aí nós vamos instruir qual é a melhor fila para nós irmos para o almoço. Você já falou do horário para eles voltar, das 2 horas, né? Isso, o retorno é às 14 horas, livre para visitação na feira. Tá ok? Bom almoço para todo mundo. Obrigado. Eu acho que eu vou ficar